Olá! Quando um crime acontece, como é que a grande engrenagem da justiça começa a girar? Pois é, não é automático não. Existe um primeiro passo, um start oficial, e é exatamente sobre ele que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar no Código de Processo Penal para entender bem a fundo, artigo por artigo, conceito por conceito, como é que uma infração penal se transforma num processo na justiça. E o mais importante, quem é que tem o poder de dar esse pontapé inicial? Vamos imaginar a cena. Um crime acabou de acontecer. A partir desse momento, existe todo um caminho a ser percorrido até que a justiça seja de fato feita. Mas, quem tem o poder, ou melhor, o dever de ligar o motor dessa máquina judiciária? Será que é a vítima, a polícia, o juiz? A resposta, como a gente vai ver, não é uma só, e ela revela muito sobre como o nosso sistema de justiça enxerga cada tipo de crime. É exatamente essa pergunta fundamental que vamos responder hoje. Para organizar bem a nossa jornada, vamos seguir este roteiro aqui, ó. Primeiro, a gente vai definir o que é, afinal de contas, a ação penal. Depois, vamos conhecer o principal ator desse palco, o Estado, agindo por meio do Ministério Público. Em seguida, vamos entender a importância, e olha, é fundamental, da voz da vítima no processo. Depois, descobrir o poder surpreendente que qualquer cidadão tem para provocar a justiça e, por fim, analisar aquelas regras e prazos fatais que podem definir o destino de um caso. Vamos Então, para começar, o que exatamente é essa tal de ação penal? Tenta pensar nela como se fosse a petição inicial, sabe? Aquele documento formal que um advogado entrega para o juiz para começar um processo civil. No mundo do crime, a lógica é a mesma. A ação penal é um mecanismo que tira um crime da notícia de jornal ou do relatório da polícia e o coloca oficialmente na mesa de um juiz. É sério, sem a ação penal, por mais que a polícia investigue e tenha todas as provas do mundo, o caso morre ali na delegacia. É a ação que formaliza a acusação e dá início ao jogo judicial, com acusação, defesa e lá no final uma sentença. Tá, mas e quem é o dono desse direito de ação? Bom, na esmagadora maioria das vezes é o próprio Estado. E por quê? Porque a nossa lei entende que um crime, mesmo que ele tenha uma vítima direta, uma pessoa específica, ele é, na verdade, uma ferida em toda a sociedade. Pensa bem, um roubo não afeta só quem perdeu o celular. Ele afeta a sensação de segurança de toda a comunidade. Quebra a paz social. É por isso que o Estado, através de um órgão bem específico, assume para si essa responsabilidade de buscar a punição, agindo em nome de todos nós. E é aqui que entra a figura central, o Ministério Público, o famoso MP. O artigo 24 do Código de Processo Penal é a base de tudo isso. Ele diz assim, ó, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Vamos destrinchar isso. A denúncia é o nome técnico da peça inicial. É um documento onde o promotor de justiça, que age como se fosse um advogado da sociedade, descreve o fato criminoso com todos os detalhes, apresenta quem é o acusado, classifica o crime juridicamente e, no final, pede a condenação. Esse é o pontapé inicial do processo. E essa, vale repetir, é a regra geral no Brasil. O MP é o titular, o dono da ação penal pública. Agora, atenção, porque a ação pública não é uma coisa só. Ela se divide em dois tipos principais. O primeiro é a ação pública incondicionada. O nome já entrega o ouro, né? Não depende de condição nenhuma. Para crimes graves que chocam a todos, como homicídio, roubo, estupro, basta o Ministério Público saber do fato e pronto, ele tem o dever de denunciar. A vontade da vítima aqui não importa. Se a vítima de um roubo perdoar o ladrão, por exemplo, o processo continua, porque o interesse público de combater aquele crime é maior. Já o segundo tipo é a ação pública condicionada. Aqui, a lei entende que em certos crimes, como ameaça ou estelionato, a intimidade da vítima deve ser respeitada. Nesses casos, o MP só pode agir se a vítima der o sinal verde. Se disser sim, eu quero que processem. E essa autorização tem um nome técnico, representação. E antes da gente avançar, tem um detalhe importante no parágrafo 2º do artigo 24. É uma regra de ouro. Quando o crime atinge diretamente o bolso do governo, seja um desvio de verba federal, um dano a uma escola do Estado ou uma fraude contra a prefeitura, a ação penal será sempre pública e incondicionada. A lógica aqui é muito clara. O patrimônio público pertence a todos nós. O interesse da sociedade é tão direto que não dá para deixar a decisão de processar dependendo de uma condição ou da vontade de um gestor específico. É o Estado se autoprotegendo, garantindo que o MP sempre vai poder agir. Certo, então vamos ver agora como essa tal condição funciona na prática. A gente falou que em alguns crimes o MP precisa da autorização da vítima. Essa autorização é a representação. A imagem da chave aqui é perfeita. Sem ela, o Ministério Público, mesmo que tenha todas as provas em mãos, não pode ligar o motor da justiça. É a vítima dizendo de forma oficial:
Estado, eu te dou a permissão para processar quem me ofendeu. Juridicamente, isso é uma condição de procedibilidade, um requisito essencial para a ação poder existir. O fluxo é bem simples e lógico. Primeiro, claro, o crime que exige representação acontece. Depois, a vítima, que a lei chama de ofendido, ou seu representante legal, precisa manifestar que quer ver o processo andar. E onde faz isso? O artigo 39 do Código explica que pode ser direto na delegacia na hora de fazer o boletim de ocorrência, pode ser diretamente ao Ministério Público ou até mesmo ao juiz. E olha, essa manifestação não precisa ser um documento super formal, cheio de juridiquês, não. Pode ser feita oralmente, e a autoridade que ouvir tem o dever de registrar tudo por escrito. Só depois desse passo, com a representação registrada, é que o promotor de justiça ganha legitimidade para finalmente oferecer a denúncia e começar a ação penal. Mas e se a vítima não puder representar? Imagina que ela faleceu por causa do crime ou foi declarada ausente pela justiça. A lei não deixa essa brecha. O parágrafo 1º do artigo 24 e também o artigo 31 criam uma ordem de sucessão. No meio jurídico, o pessoal até usa um macete para decorar, CAD. O direito de representar passa primeiro para o cônjuge ou companheiro, depois para o ascendente, pais, avós, em seguida para o descendente, filhos, netos e, por último, para o irmão. É como se fosse uma rede de proteção, para garantir que a justiça não fique parada só porque a vítima direta não pode se manifestar. Bom, até agora a gente falou do Estado, na figura do MP e da vítima como os grandes protagonistas, né? Mas o nosso Código de Processo Penal reserva um papel muito, muito importante para qualquer pessoa do povo. É isso mesmo. O cidadão comum, que não é nem vítima nem autoridade, também pode ser um agente que impulsiona a justiça. Isso não é uma interpretação minha, não. Está escrito com todas as letras no artigo 27. Para mim, esse artigo é uma das maiores expressões de cidadania no nosso processo penal. Ele diz que qualquer um de nós, qualquer pessoa do povo, pode ir até o Ministério Público e provocar a sua iniciativa. Traduzindo, a gente pode levar a notícia de um crime de ação pública e pedir que o MP atue. É uma ferramenta poderosíssima que transforma cada cidadão em um potencial fiscal da lei. Só que, claro, não basta só apontar o dedo. O mesmo artigo 27 exige responsabilidade. O cidadão deve fornecer o máximo de informações que tiver, descrever o fato, indicar o possível autor, o local, a data e, o mais importante, apontar os elementos de convicção. Isso significa dizer, eu vi com meus próprios olhos, ou a câmera de segurança da padaria filmou, ou ainda, fulano me contou que viu e pode ser testemunha. Não dá para simplesmente chegar e dizer, acho que meu vizinho cometeu um crime. É preciso dar um ponto de partida para a investigação. Isso protege as pessoas de denúncias falsas e garante que o MP use seu tempo com casos que têm um mínimo de fundamento. Ok, agora que a gente já entendeu quem pode dar o start na ação e como, precisamos falar sobre duas regras fundamentais que governam esses primeiros passos: o caráter definitivo de certas decisões e os prazos fatais que a lei estabelece. No mundo do direito, o tempo e as formalidades são tudo. O ponto crucial aqui, que está no artigo 25, é o seguinte: a representação é um ato muito sério. A vítima tem um tempo para refletir, ela pode sim se arrepender e retirar a representação, mas existe um ponto a partir do qual não tem mais volta: o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. A partir do momento em que o promotor protocola a acusação no fórum, a vontade da vítima se torna irrelevante. O processo se torna público de forma definitiva. E por quê? Porque naquele momento o Estado entende que o interesse público em ver o caso julgado é maior do que o interesse particular da vítima, que já deu sua autorização lá no início. A palavra irretratável quer dizer exatamente isso. Não dá para voltar atrás. E por falar em tempo, este número aqui é um dos mais importantes e, eu diria, fatais do direito processual penal. 6 meses. Guarde bem esse número. O artigo 38 explica para a gente o que esses 6 meses significam. A vítima não tem um tempo infinito para decidir se quer ou não processar alguém. Ela tem um prazo fatal de 6 meses. E atenção, um detalhe crucial: o prazo não começa a contar do dia do crime, mas sim do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Se esse prazo, que é contínuo e não para por nada, passar sem que a vítima faça a representação, ocorre o que a gente chama de decadência. Ela perde o direito de representar e o Estado não vai poder mais punir o autor daquele crime. É uma regra dura, mas que visa a segurança jurídica para impedir que alguém viva com uma acusação pairando sobre a cabeça para sempre. E para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação. A gente viu que o Ministério Público é o titular da ação, mas ele também tem prazos para agir, como 5 dias para denunciar um réu preso, que estão lá no artigo 46. Agora, o que acontece se o promotor, por inércia, deixar esse prazo passar? A justiça simplesmente para? O crime fica impune?
A resposta está no artigo 29 do nosso Código e abre a porta para um mecanismo extraordinário, chamado ação penal privada subsidiária da pública. E é exatamente esse o tema do nosso próximo encontro.